Amém. Louvado seja o Senhor. Bom que nós vamos ter a oportunidade de compartilhar com os adolescentes, nessa manhã. Vamos abrir nossas Bíblias, antes de nós começarmos a mensagem, em Lucas capítulo 7, que não vai ter projeção, vai ter que usar a Bíblia mesmo. Lucas capítulo 7, versículo 47. Lucas 7, 47. Vamos ler juntos? Todo mundo achou? Lucas capítulo 7, versículo 47. Fala assim: Por isso te digo, perdoados lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Vamos ler juntos novamente todos? Por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se ama, pouco se perdoa. Mas aquele pouco se perdoa, pouco se ama, né? Perdão. Vamos orar em trios em cima desse versículo. Amém? Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Porque nessa manhã nós queremos ser aqueles que... Nós queremos sentir que fomos muito perdoados pelo Senhor. Porque nós queremos te amar mais. Senhor, eu sou aquele que nos amou até o fim. O Senhor fez várias, Senhor, declarações de amor por cada um de nós. Senhor, como forma de gratidão, queremos expressar o nosso amor pelo Senhor. Nessa manhã nos ilumina, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, e que no final, Senhor, dessa conferência, possamos derramar, Senhor, tudo que nós temos aos pés do Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é Jesus me amou até o fim, por isso o amo. E o tema da conferência, qual é? Isso, vamos falar juntos? O que tenho, isso te dou. Então, o que nós temos, nós precisamos dar para o Senhor nessa manhã. E esse versículo que nós lemos, aqui em Lucas 7, fala da pecadora que ungiu os pés do Senhor. Essa aqui é uma passagem diferente daquela passagem de João. E aqui fala de uma mulher que foi até onde o Senhor estava e ela ungiu os pés do Senhor e tinha alguém criticando o que ela fez diante do Senhor. Então ela criticou, eles criticaram. E aí o Senhor falou, estou na sua casa, você não lavou meus pés, você não me cumprimentou, e a pecadora foi diante do Senhor e se derramou aos pés do Senhor. E aí o Senhor fez essa comparação. Falou, quem muito se perdoa, muito se ama. Quem não se sente muito perdoado, ama pouco. É proporcional. Se nós nos sentimos mais perdoados pelo Senhor, mais amor nós vamos ter pelo Senhor. Se nós nos sentimos pouco perdoados pelo Senhor, pouco amor nós teremos pelo Senhor. E hoje o nosso encargo é compartilhar algumas experiências de João, aqui no capítulo de João, que mostram como o Senhor nos amou. Por isso que o título da mensagem é Jesus me amou até o fim, por isso o amo. E quando nós vemos o amor do Senhor por nós, não tem como nós ficarmos indiferentes a esse amor. A reação tem que ser devolver algo para o Senhor, tem que ser devolver o nosso amor pelo Senhor. Nosso desejo é que que a gente possa sair apaixonados pelo Senhor nessa mensagem.
Então, queria convidar todos para abrir em João, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7. João, capítulo 8, versículo 7. Aqui conta a história da mulher adúltera, que foi pega em flagrante adultério. E os escribas e fariseus trouxeram ela diante do Senhor para poder acusar ela, né, para poder apedrejar ela, que a lei mandava. Então eles foram colocar ela diante do Senhor para o Senhor julgar. E aí no versículo 7, fala assim: como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Já imaginou? A mulher ali, todos querendo apedrejar ela, e aí pergunta para o Senhor: o que o Senhor fala? Aí o Senhor pegou e falou assim: quem tiver sem pecado, pegue a pedra, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E aí depois o que a palavra fala? Que desde os mais velhos até os mais moços foram se retirando um por um. Por quê? Porque todos eram pecadores. Porque todos tinham pecado. E o que nós precisamos saber é que todos nós temos pecado. Ninguém é melhor do que ninguém. E o Senhor se importa com cada um de nós. E o primeiro ponto para nós percebermos que nós precisamos do amor do Senhor é reconhecer que nós somos pecadores. Que nós temos o pecado dentro de nós. E sabe algo que vindo para cá hoje, o Senhor me incomodou diante dessa porção, foi que era problema do Senhor? Era ou não era? Não era problema do Senhor, era? Quem estava em pecado era a mulher. Mas o Senhor se importou com a condição dela. O Senhor se importou com ela. Então, o primeiro ponto que nós precisamos ver é que o Senhor se importa com cada um de nós. Não importa a situação que cada um de nós estejamos, o Senhor se importa com a nossa situação. E o Senhor sabia que ela tinha sido pega em flagrante adultério, o Senhor sabia do coração dela também. Por isso que o Senhor depois, né, no final do versículo, no versículo 10 fala: erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Ela reconheceu que ela era pecadora e que ela precisava do perdão do Senhor. E ela reconheceu que o Senhor se importou com a situação dela. E aí ninguém a condenou. No capítulo 9, versículo 8, conta a história de um cego de nascença. Quem já leu essa porção, levanta a mão. Aí. Fala de um cego de nascença. No versículo 8, essa porção, só para a gente resumir, foi quando o Senhor chegou, né, ali no cego, misturou a saliva com a lama, que significa a palavra, né, e passou nos olhos do cego e ele voltou a ver. Aí no versículo 8 fala assim: então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Olha para você ver. Ele era cego de nascença, né, e tinha acabado de ser curado pelo Senhor. Mais uma vez nós vemos que o Senhor se importou com a condição dele. Era problema do Senhor? Não. Mas o Senhor foi até ele e curou. E aqui nós vemos dois pontos importantes, que é a cegueira. Quando nós permanecemos no pecado, o próximo passo é a cegueira. Nós ficamos cegos totalmente pelas coisas do Senhor. Nós conseguimos sempre ver as coisas do mundo, porque o mundo quer nos afastar do Senhor. A gente sempre consegue ver pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook.
pelo TikTok, na minha época só até o Facebook, né? Instagram. Mas tem o TikTok, tem vários, né? Tem várias redes sociais, tem várias coisas. E tudo isso, se nós permanecemos no pecado, nos leva à cegueira. E quando nós ficamos cegos, aqui fala no versículo 8, fala que eles conheciam o cego como? O que fala no versículo 8? Eles conheciam o cego como? Mendigo, porque ele ficava assentado pedindo esmolas. A próxima condição, quando nós permanecemos no pecado, é ficar cegos e depois o pecado nos leva a ficar pedindo esmolas. Ficar vivendo, mendigando as coisas. Vocês acham que é isso que o Senhor quer para nós? Não é isso que o Senhor quer para nós. Foi por isso que o Senhor foi até aquele cego e curou ele. Para ele não ficar mais naquela condição e não ficar mais também pedindo esmolas. Hoje, na nossa vida, o que está nos levando a ficar cegos? Porque pecadores nós somos, não somos? Nós não podemos permanecer no pecado. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor nos salva da nossa condição pecaminosa. Mas a gente não pode permanecer no pecado. Se nós permanecemos no pecado, o primeiro passo que acontece, o que é? É cortar nossa comunhão com o Senhor. Aí não vem mais a vontade de ler a Bíblia, não vem mais a vontade de orar, não vem mais a vontade de nós irmos na reunião, acha que a reunião é para os irmãos mais velhos, para os irmãos maiores. E aí nós vamos ficando nas redes sociais, e aquilo sem perceber nos torna cegos. Quando que nós sabemos que nós estamos cegos? Quando nós não temos mais vontade de ter comunhão com o Senhor. Quando nós não temos mais vontade de ler a palavra. Quando nós não temos mais vontade de estar na reunião com os irmãos, de louvar, nós estamos ficando cegos. E aí, o que é ficar pedindo esmolas, mendigando? É viver do mundo. É viver de rede social, de prazeres do mundo. Porque aí nós ficamos procurando coisas para nos satisfazer. Porque a esmola, ela vem de uma necessidade, não é? Quem pede esmolas não tem uma necessidade? Geralmente aquelas pessoas que ficam pedindo esmolas, o que elas precisam? De dinheiro. Porque elas precisam do dinheiro para fazer algo. E nós temos uma necessidade dentro de nós. Só que essa necessidade, ela tem a forma exata do Senhor no nosso coração. Nós não podemos ficar mendigando, né, pedindo esmolas, porque é isso, a gente vai tentando nos satisfazer. Aí você vai viver de Instagram, de quantas curtidas você tem na sua foto, da live. Se todo mundo, se você está com uma foto boa, né, ali na sua rede social, se você fez um bom vídeo, você vai viver de série, de filme. É pecado essas coisas? Não é. Mas quando essas coisas passam a ocupar o lugar do Senhor, passam a ser a nossa fonte de prazer, isso se torna um pecado. Isso é mendigar, é pedir esmolas. Não é pecado você ter uma rede social. Depende do que você vai fazer com a rede social, né? Mas quando você vive daquilo, aquilo é o seu mundo, aí dá para perceber que nós ficamos cegos. E aí isso vai fazer nós mendigarmos as coisas. E não é isso que o Senhor quer para nós. E aí, mais uma vez, nós vemos o Senhor vindo ao encontro, né, do cego e curando ele. E mais uma vez, era problema do Senhor? Não era. Mas o Senhor foi lá curar. Quero mostrar isso porque o Senhor, ele se importa com a condição de cada um de nós. Nós devemos estar aqui mais ou menos umas 100 pessoas aqui. O Senhor sabe a condição de cada uma. O Senhor sabe o nome de cada um de nós. O Senhor sabe o que cada um de nós precisamos. E o Senhor vem ao nosso encontro. Agora nós vamos para João, capítulo 11, versículo 37. 11, 37. Versículo 37. Vamos ler juntos? Versículo 11, 37. Quem já leu essa porção? Levanta a mão. É a porção da ressurreição de Lázaro. Isso aí, ressurreição de Lázaro. No 11:37, vamos ler juntos? Vamos lá. Mas alguns objetaram:
Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Essa porção aqui, só para resumir, para quem ainda não leu, né? Quem não leu, encorajo a ler. Lázaro era amigo do Senhor, era amigo pessoal do Senhor. E aí ele ficou doente, certo? Ficou doente, e aí Marta e Maria, que eram as irmãs deles, mandaram avisar Jesus. Ou vai lá falar que o Senhor está doente, né? O Senhor está doente. E o Senhor, a Bíblia fala que ele demorou, se não me engano, mais 4 dias para ele poder ir. Quando o Senhor chegou, Lázaro já tinha morrido. O Senhor deixou Lázaro morrer, acredita? O Senhor deixou Lázaro morrer. E aí, o Senhor foi falar com Maria. Marta já veio ao encontro dele, né? E falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Ela falou até com um tom um pouco de mágoa do Senhor. Porque, puxa, o Senhor é amigo de Lázaro, o Senhor é meu amigo, deixou meu irmão morrer. Aí o Senhor foi falar com Maria. Maria nem se levantou para ir lá falar com o Senhor. Mas aí depois ela falou a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E aí o Senhor foi lá, né? E antes de ressuscitar Lázaro, aí os judeus que estavam ali foram lá e perguntou ao Senhor, não era esse aí? Não é esse aí que curou o cego? Ele não podia lá ressuscitar Lázaro? Podia ou não podia? Ele não podia ter curado Lázaro antes de morrer? Podia ou não podia? Por que o Senhor não fez? O Senhor não fez do jeito que Marta e Maria queriam. Concordam? E às vezes o Senhor não vai fazer as coisas do jeito que nós queremos. E Marta ficou chateada com o Senhor. E se a gente olhar do lado humano, né, Cezinha, foi até com razão. Puxa, o Senhor não veio salvar meu irmão, mas o Senhor tinha algo melhor para ela. O Senhor queria dar algo melhor para ela, mas ela não conseguia ver naquele momento que o Senhor queria algo melhor para ela. E aí ela não quis falar com o Senhor naquele primeiro momento e ainda colocou um pouquinho de culpa no Senhor. Hoje, o nosso amor ao Senhor, ele é baseado do que o Senhor faz para nós ou do que o Senhor é para nós? Todo mundo aqui já teve experiência de pedir algo para o Senhor? Quem já teve experiência de pedir algo para o Senhor? O Senhor atendeu da forma que você queria ou não? Você já ficou chateado com o Senhor porque Ele não atendeu? Eu já fiquei chateado com o Senhor. Puxa, Senhor, eu orei tanto por isso aqui, tinha que ser desse jeito. A gente compartilhou numa reunião de adolescentes de Uberaba que às vezes até a gente fala assim para o Senhor, né? Você já dá a ordem para o Senhor do jeito que tem que orar, né? Ó Senhor, do que o Senhor precisa fazer. Ó Senhor, tem que ser assim, 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 assim. Você já está dando ordem para o Senhor. E às vezes o nosso amor pelo Senhor se torna condicional se o Senhor faz ou não o que nós queremos. Se o Senhor fizer do jeito que eu quero, aí eu amo Ele. Agora, se o Senhor não fizer, aí nós ficamos chateados com o Senhor. Porém, depois que eles fizeram essa pergunta, o Senhor fez algo infinitamente melhor. Ele ressuscitou Lázaro, para mostrar que o Senhor pode vencer até a morte. Então, mesmo que nós estejamos numa situação de morte, o Senhor é aquele que pode nos salvar. O Senhor, e Ele fez essa experiência para alguém que Ele amava muito. O Senhor não ter ido lá não significava que Ele não amava Lázaro. Mas o Senhor foi depois para mostrar que Ele amava muito Lázaro, porque a melhor experiência que foi de ressurreição, Ele fez com seu amigo. Porque Ele se importava com aquela família. E aí no capítulo 12, que está o meu encargo particular, seria esse capítulo 12. Que fala assim, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara os mortos. 6 dias antes do Senhor morrer, tá? É importante gravar isso aqui. Era 6 dias antes do Senhor ir morrer na cruz e ressuscitar. Mas o Senhor sabia que ia chegar a hora dele. Então, 6 dias antes. Ele foi para a casa de quem? De Lázaro, né? Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deram, pois, ali uma ceia, e Marta, a mesma Marta, que falou, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. A mesma Marta foi para lá. E tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso,
ungiu os pés de Jesus e os enxugou com todos os seus cabelos e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse-lhe: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em me embalsamarem. Nós vamos ler uma porção paralela a essa, que é o mesmo contexto que está em Marcos capítulo 14. Todos acharam? Aqui tem uma pergunta e uma afirmação que eu gostaria que tivesse cravado no nosso coração. Que é o versículo 4, que fala assim: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? E no versículo, no 5 fala: porque este perfume poderia ser vendido para mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes podei fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos ler junto o versículo 8. Ela fez o que pôde. Vamos ler mais forte? Ela fez o que pôde. Antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Maria tinha acabado de ter uma experiência de ficado chateada com o Senhor. Depois o Senhor foi lá e ressuscitou o irmão dela, deu a melhor experiência. E 6 dias antes do Senhor falecer, o Senhor foi ficar com seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Em João fala que ela tomou 1 libra de bálsamo. 1 libra equivale ao salário de um ano todo, né? 350 gramas, né? Naquela época era o salário de um ano todo, né? 10 denários. 300 denários. 300 denários e 1 denário era o salário de um dia. Então, praticamente o salário de um ano todo que ela tinha, imagina, tá? Vamos trazer aí para os nossos dias atuais. O salário hoje é mais ou menos 1.400, né? Vezes 10 dá 10.400, 12 mil reais. Que é o que ela tinha. Que ela pagou num perfume. Era 1 libra de bálsamo de nardo puro. E ela tinha isso guardado. Ela tinha isso guardado lá. Quando ela viu que o Senhor estava para partir, ela foi até o Senhor. Ela pegou aquele vaso e se derramou, quebrou, né, aos pés do Senhor. E fala que ali a casa se encheu daquele perfume. E aí, aquele perfume era caríssimo. Era o melhor que ela tinha. E aí, Judas, a Bíblia relata que ele era ladrão, né? Ele falou: não, mas que desperdício que é esse? Vamos vender e dar para os pobres. Mas aí a Bíblia fala que a intenção dele não era vender e dar para os pobres. Ele queria pegar e pôr no bolso dele. Só que em Marcos capítulo 4 fala assim: para que esse desperdício? Agora eu pergunto, era desperdício ou não? Era desperdício ou não? Sabe como que a gente vai saber se é desperdício ou não? Depende de quanto o Senhor vale para nós. Para Maria, o Senhor valia cada
centavo daquele perfume. Porque ela tinha visto o amor do Senhor de uma forma muito grande. Porque o irmão dela tinha morrido. E quando uma pessoa morre, né, o que a gente não queria que ela partisse, certo? A gente queria que ela ficasse com a gente. O Senhor foi lá e ressuscitou o irmão dela. E ela não tinha pedido para o Senhor ressuscitar o irmão dela. Ela tinha pedido para o Senhor curar o irmão dela. Depois que ele tinha morrido, já tinha passado. E aí o Senhor falou, não, eu vou lá e vou ressuscitar Lázaro. E aquela experiência, aquele encontro que ela teve com o Senhor, marcou ela de uma forma tão grande, que ela quis dar algo para o Senhor. E algo que me marca nessa passagem que nós lemos, alguém viu o Senhor pedir algo para ela ou não? O Senhor pediu para ela quebrar o perfume? Ela fez pelo quê, então? Por amor, por vontade própria, por amor. E lá no versículo 8, depois que eles falaram assim, isso é desperdício, né? Aí o Senhor falou, não, deixa ela quieta. O versículo 8 fala o quê? Primeira parte, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Então, naquele momento que ela podia, era dar o melhor dela para o Senhor. E hoje, o que nós podemos dar para o Senhor? Quem aqui gosta de fazer aniversário e ganhar presente? Levanta a mão. Aí, ó. Ixi, tem poucos. Ninguém gosta de ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente, levanta a mão. Aí. Quem gosta de dar presente? Caiu um pouco, né? Receber todo mundo gosta. Quem dá presente, geralmente a gente dá presente para quem a gente não gosta? Quem quer presente, pede presente? Às vezes, né? Às vezes. Se for os filhos, pede, né? Se for os filhos, pede. Mas quem gosta de dar presente, você dá presente para quem você gosta, para quem você ama. Você acha que ela é a pessoa tão especial que é o aniversário dela, você fala, não, eu vou dar um presente para ela. Aí você vai lá e dá um presente ótimo para ela, porque você gosta dela. Então, naquele momento, você está dando algo que você acha que aquela pessoa vale. E às vezes, até se você der algo baratinho, você fala assim, não, isso aqui não representa todo o meu amor por você. Mas o que eu tenho é isso aqui, não é? Aí a pessoa fica super satisfeita. O que Maria fez foi exatamente isso. Para os outros era desperdício. Mas o amor do Senhor, o amor dela para o Senhor foi tão forte, mas tão forte, que ela falou assim, não, o que eu tenho de mais precioso, eu preciso dar um presente para o Senhor. E ela foi lá e quebrou os pés do Senhor. Para o mundo, sempre vai ser desperdício. O Satanás não quer que nós desperdiçamos o nosso melhor para o Senhor. E o que é o nosso melhor hoje? O nosso tempo. E cada um de nós também sabe o que dentro de nós, o que é o nosso melhor. Aonde nós dedicamos mais tempo? Aonde nós dedicamos mais tempo, significa que nós gostamos mais daquilo ali. Se nós ficamos 2, 3 horas, 4 horas nas redes sociais, significa que aquelas 2, 3, 4 horas, a rede social vale aquilo que você está dedicando para ela. Se você dá 10 minutos para as redes sociais, significa que o seu tempo vale, né, aqueles 10 minutos ali. E quanto tempo nós temos dado para o Senhor? Quanto que o Senhor tem valido para nós? E aí o Senhor fala assim, ela fez o que pôde. Hoje, nós estamos dando o que nós podemos para o Senhor? Ou nós queremos simplesmente que o Senhor venha até nós? E acho interessante aqui que quando Lázaro estava doente, a cobrança foi para cima do Senhor, não foi? Senhor, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Quando nós precisamos do Senhor, nós cobramos o Senhor. Nós ficamos bravos com o Senhor. Senhor, o Senhor precisa me atender. Senhor, faça isso por mim. Né? Nós solicitamos várias coisas do Senhor. Agora, quando é da nossa parte para o Senhor, o que o mundo fala? É desperdício. Você já deu bastante. Tá muito. Você está lendo muito a Bíblia. Tá bom, já li muito hoje. Foi 2 versículos. Tá ótimo. Para uma segunda-feira, nossa, tá ótimo.
Vou ficar 2 horinhas no Instagram agora. Tá vendo que quando é de nós para o Senhor, sempre o mundo fala, não, é desperdício. Agora, quando nós precisamos, Senhor, tem que ser agora. Eu preciso do Senhor agora. Há essa grande diferença. E um paralelo, Maria, quando derramou a 100 libras, a 1 libra diante do Senhor, ela derramou 6 dias antes do Senhor falecer. Morrer e ressuscitar, né? Quando o Senhor faleceu, né? Morreu e ressuscitou, para Nicodemos deu 100. Maria deu 1, mas Nicodemos deu 6. 100. Quem deu mais? Hã? Maria. Por quê? Por quê? Mas tem algo mais especial aí. Sabe por que de Maria valeu mais? Porque ela fez enquanto o Senhor estava vivo. Depois que o Senhor morreu, não precisava mais. E hoje, quando que nós vamos derramar nossa libra para o Senhor? Nessa conferência agora? Não, quando eu chegar em casa. Não, vamos deixar para a próxima conferência. É igual compartilhar. Os irmãos vão abrir para compartilhar. Não, compartilhar não. Na próxima reunião eu compartilho. Não, agora não. Na conferência que vem eu compartilho. Quando que nós vamos dar a nossa libra para o Senhor? O nosso melhor, irmãos, para o Senhor, só o Senhor vai falar no nosso coração o que Ele quer. Às vezes o que eu posso dar é diferente do que um adolescente pode dar. Às vezes o que a irmãzinha, como é que chama? A Sofia vai dar é diferente do que o Juninho vai dar. Mas só o Senhor sabe, nós sabemos também, o que nós podemos dar de melhor para o Senhor. E o princípio aqui é igual ao princípio da oferta. É um princípio voluntário. O Senhor não pediu. O Senhor não exigiu. Mas o Senhor fez tanta coisa por essas pessoas que elas deram algo para o Senhor. Foi igual a experiência de Zaqueu ontem. O Senhor pediu para Zaqueu dar metade dos bens para o pobre? Não pediu. Mas a presença do Senhor causou uma mudança tão radical na vida dele que ele falou, eu preciso dar algo também. E ele deu metade do que ele tinha para os pobres. Então, hoje é o dia de nós darmos a nossa libra para o Senhor. E o mundo vai falar assim, não, isso é desperdício. Não, isso aí não vale a pena não. Porque Satanás quer só nos roubar. Rouba a nossa alegria, rouba o nosso tempo, aí rouba a nossa comunhão com os irmãos, nos leva a pecar, nos leva a ficar cegos e nos leva depois a ficar pedindo esmolas. Você acha que o Senhor quer que nós ficamos pedindo esmolas? E o mundo fala assim, não, o Senhor não importa com você não. Importa. Cada uma das pessoas que o Senhor visitou na palavra, o Senhor se importava com cada uma delas. O Senhor nem precisava ter vindo. Ele veio por amor a cada um de nós. Esse é o amor do Senhor por nós. Esse é o amor do Senhor por nós. Nós só vamos conseguir amar o Senhor o dia que nós vermos quão mais perdoados nós fomos e quanto mais nós amamos o Senhor, significa o quanto nós amamos o Senhor. Quero explicar melhor. Quanto mais nós devolvemos ao Senhor, é o quanto nós o amamos. Se você dá muito pouco para o Senhor, é porque você ama muito pouco o Senhor. Se você dá muito para o Senhor, é porque você ama muito para o Senhor. É o exemplo da rede social. Se nós amamos muito, passamos todo o nosso tempo ali, aquilo ali você ama demais. Você gasta muito do seu tempo, aquilo ali merece. Agora, quando nós estamos diante do Senhor, não, 10 minutinhos, se você der 10 minutos para o Senhor do dia, significa que você ama o Senhor 10 minutos por dia. Quanto mais você dá para o Senhor, mais é a demonstração de amor pelo Senhor. E a demonstração de amor, irmãos, parte é coletiva, mas parte é individual. Parte dessa demonstração tem que ser nossa comunhão pessoal com o Senhor. E aí o Senhor vai falar conosco. Amém? Agora eu vou passar a palavra para o irmão Cezinha. Amém? Vamos ler João 13:1. Amém.
Amém? Acharam? João 13:1 fala assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os, repita isso junto comigo, amou-os, meia boca, foi até o fim. O pecado, ele traz trevas, cegueira. E a cegueira, ela gera o quê? Pobreza. Pobreza espiritual. Pobreza de Deus. Vocês conhecem colegas que ficam ansiosos, angustiados, deprimidos, porque os seus amiguinhos não curtiram o que ela colocou no Instagram, no Facebook? Vocês conhecem? Vocês conhecem? E fica ali, puxa vida, olha só, fulana, 100 milhões, a minha, 5 curtidas. Sabe o que é isso? Mendigar. E tem gente que fala, eu tenho 100 milhões de curtidas. É pobre. Vive do que é virtual. Vai ver se essa pessoa tem verdadeiros amigos. Não é? Na hora que você precisar de ajuda, será que esses 100 milhões vão te ajudar? Ou é aquela pessoa que está do teu lado? O título dessa mensagem é Jesus me amou até o fim. Por isso o amo. Vocês conhecem pessoas que amam o Senhor? Conhecem ou não? Você já perguntou por que essa pessoa ama o Senhor? Seu pai ama o Senhor, sua mãe, ou um irmão, ou uma irmã, ou uma amiga, ou um amigo. Você vê que é uma pessoa que você não entende, mas por que essa pessoa ama tanto o Senhor? Você olha para ela na reunião, parece que só tem ela e o Senhor na reunião. Ela não está preocupada com ninguém, não está preocupada onde está sentada, pode estar sentada lá no fundo, mas ela está na presença do Senhor. Você já perguntou por que uma pessoa ama o Senhor? É porque essa pessoa, ela viu o quanto o Senhor a perdoou. Aí você fala, nossa, essa pessoa deve ter pecado muito. Não necessariamente. O apóstolo Paulo disse que ele se considerava o principal dos pecadores. Você acha que... E ele falou isso no final da vida dele. Você acha que ele pecou muito no final da vida dele ou menos? Mas por que no final ele falou, não, eu sou o principal dos pecadores? É porque ele viveu na presença de Deus. E quando você vive na presença de Deus, você tem luz. E na luz, você vê quem você é. E na luz, você vê que mesmo sendo o que você é, o Senhor te perdoou. Aqui em João 13, dando sequência a essas passagens, né? O que o Senhor fez em João 13? O Senhor estava para partir desse mundo, né? Aí o Senhor reuniu uma reunião íntima com os seus discípulos. E o Senhor fez uma coisa que surpreendeu todo mundo. O que o Senhor fez nessa reunião íntima? Ele tirou a sua veste exterior, se cingiu com uma toalha. Imagina. Eu chegar aqui e pedir assim, eu vou lavar seu pé. Das meninas é até limpinho, né, gente? Né? Agora, dos rapazes, eu não sei, não. O dos meninos, você lavaria o pé do seu colega que está do seu lado? Hã? Aí, ó. Hã? Ah, elas aqui tá tranquilo, né? Tudo lavou, né? Mas e os meninos? O Senhor, Santo, o Deus que criou os céus e a terra, desceu. E para você lavar os pés, você lava o pé como assim? Nós cuidamos de um adolescente, uma época, e ele era filho único.
E ele tinha tudo na casa dele. E foi morar lá em casa. Lá em casa era só eu e minha esposa. E a gente servia muito, não tinha muito tempo. Aí ele falou assim, ó, o banheiro seu é seu. Aí pedimos para ele limpar o banheiro dele. Aí foi tão engraçado, gente. Ele saiu do banheiro dele assim. Eu falei, rapaz, você não está lavando o meu banheiro. Você está lavando o seu. Saiu assim. Depois ele melhorou. Mas, jovem, imagina. E os pés deles, naquela época, sabe que eles tinham tênis? Meia. Era tudo asfaltado. Era tudo terra, né? Poeira. E eles estavam ali. Aí o Senhor chegou e foi lavar os pés dele. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. De quem que o Senhor foi lavar os pés? De todos. Quem eram todos? Discípulos. Quem eram os discípulos? Pedro a gente sabe, né? O Pedro está bem aqui. Quando o Senhor chegou em Pedro, quer dizer, o Senhor já tinha lavado os pés dos outros. Quando o Senhor chegou em Pedro, o que Pedro falou? De modo nenhum, Senhor. O Senhor falou, se eu não lavar, você não tem parte comigo. Mas antes de lavar de Pedro, de quem que ele lavou? Ele lavou de Judas? Ele lavou dos outros 10? Naquela reunião, não tinha ninguém de ficha limpa. O Senhor lavou os pés de quem iria traí-lo, de quem iria negá-lo e dos que iriam abandoná-lo. Você já traiu o Senhor? Você já negou o Senhor? Você já abandonou o Senhor? O Senhor sabia que Judas iria traí-lo ou não? O Senhor sabia que Pedro ia negá-lo ou não? O Senhor sabia que os 10, na hora do aperto, iam vazar? Sabia ou não? Mesmo sabendo, o Senhor veio lavar os pés deles. Por quê? O Senhor os amava. E a Bíblia fala que, tendo-os amado, amou-os até... Abram João capítulo 18. 18. João 18. Vamos ler a partir do 4. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre ele, as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei, sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes. Vocês conseguem entender isso? O Senhor estava ali. Quem estava ali com ele? Os discípulos. Chegou uma turba de soldados para prender Jesus. E você acha que eles não iam prender os discípulos também, não? Não é? Ou ia só prender Jesus? Eles foram lá para pegar todo mundo. Eles falaram, quem que você está procurando? É Jesus, sou eu. Mas ele sabia quem tinha traído, sabia quem tinha negado, sabia quem ia abandonar. Se fosse vocês, falou, estou aqui, mas essa turma aqui está comigo também, viu? Pode levar essa turma toda. Ou não? Mas o que o Senhor falou? Deixai ir estes. Esse é o Senhor, que nos ama até o fim. Ele não quer que nenhum dano
seja causado àqueles que ele ama. Lá no Salmo 22, fala que esses soldados, sabe o que eles são comparados? A cães. Você já viu um cão com raiva? Um cão, não era cães com muita raiva, com muito ódio. Eles foram lá com ódio. Lá fala assim, touros me cercam, no Salmo 22. Eram animais possuídos pelo diabo. Eles eram como animais, com muita ira. E eles foram até o Senhor para acabar com ele e com quem estava junto. Mas sabe o que o Senhor fez? Sou eu. Eles não. Vocês não. Sabe por que vocês estão aqui? Porque seus pais trouxeram vocês aqui? Porque o Senhor está falando, esses aqui não. Esses são do Senhor. Você é do Senhor. O Senhor te ama. Fala para quem está até lá. O Senhor te ama. E te ama até o fim. Ele está disposto a pagar tudo por você. Então aqueles cães, aqueles animais chegaram. Você já viu aqueles leões que ficam na espreita de um grupo de gazelas? Vocês já viram? Alguém já viu? Quem já viu? Aqueles leões ficam assim, né? Aí eles ficam olhando. Aí tá lá aquelas gazelas, eles ficam lá olhando. Imagina, nós somos essas gazelas. Inocentes, inofensivas, e tem os leões olhando. Eu vou acabar, eu vou comer, eu vou arrasar, vou rasgar. Aí ele sai correndo, só que aí, dentre as gazelas, uma sai do bando e chama a atenção dos leões, dos animais. Aí os leões veio, quando vê uma sozinha, esquece das outras. E vai até aquela, para trucidá-la. O Senhor fez isso. Naquele momento no Getsêmani, estavam todos os discípulos, e eles ali foram para pegar todo mundo. O Senhor fez assim, saiu do bando. Sou eu. Eu vim, porque eu os amo. Eu vim para salvar você. Eu vim para dar minha vida por você. Eu não sou aquele que vira as costas. Alguém já teve um amigo que virou as costas? Alguém já se sentiu abandonado? Sentiu traído? Alguém negou? Não é meu amigo não, né? Eu estou fora. O Senhor nunca vai virar as costas para você. Fala para quem está ao teu lado, o Senhor nunca vai virar as costas. Ele me ama. Fica de pé e fala, o Senhor me ama. O amor dele, pode ficar em pé, pode ficar em pé. Fala assim, o amor dele é incondicional. Não é pelo que eu sou, é pelo que ele é. Ele me criou, ele me fez, eu sou para ele. Por isso eu estou aqui, porque ele me amou. Jesus me amou até o fim. Oh, Senhor Jesus. Amém. Agora eu quero que você escreva uma oração. Quem tem caderno aí? Anote. Vou contar a experiência para vocês. Eu tinha 17 anos. Um dia eu fiz uma oração. Eu me entreguei para o Senhor, escrevi palavras lá. E coloquei dentro da minha Bíblia. Desculpa. Por outros motivos, vários motivos, eu mudei para Brasília, fui estudar, fazer faculdade, e me esqueci dessa oração. Me afastei do Senhor. Fiquei quase 2 anos longe do Senhor. E um dia o Senhor, pela misericórdia dele,
ele me chamou. Ele falou assim, volta. Está na hora de você voltar para mim. E eu vi que era o Senhor me chamando. Eu voltei. E é interessante, quando você volta, quando você sente o Senhor te chamando, uma das primeiras coisas que você tem é fome e sede da Bíblia. Você sabe se você está bem com Deus ou não? É se você tem fome ou sede de ler a palavra dele. E naquele momento veio uma vontade tão grande de voltar a ler a Bíblia. E foi engraçado, porque eu estava num congresso de arquitetura e meus colegas todos foram para o último dia. Ninguém foi para o congresso, todo mundo foi para curtir as praias, as festas. No último dia, todo mundo foi para a festa. E eu quis ficar no alojamento. Aí os meus colegas falaram assim, você não vai sair não? Eu falei, não. Mas rapaz, hoje é o último dia. Eu falei, não quero. Eles falaram, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou ler a Bíblia. Você é doido. Então, eles foram. Eu não sei porque eu levei uma Bíblia. Levem sempre a Bíblia, tá? Aí, em algum momento, eu abri minha Bíblia. O que eu achei na Bíblia? A minha oração. Sabe o que dizia minha oração? Quem quer saber? Não vou contar, não. Não vou contar, não. Vocês são muito curiosos. Vocês querem copiar minha oração, né? Mas na minha oração tinha um apelo, um desejo sincero do meu coração. E quando eu abri minha Bíblia, aquele pedacinho de papel caiu, eu fui ler. Eu falei, Senhor, eu me esqueci dessa oração. Sabe o que o Senhor falou para mim? Eu não. Quando você ora de coração, você se derrama, você pode até um dia esquecer. Mas um dia, Deus vai falar, você esqueceu, eu não. O que nós entregamos para o Senhor, Ele recebe. É dele. Por isso que nós sempre encorajamos a vocês e a todos nós, todo dia, fala, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu sou teu, eu sou tua. Amém? Então eu quero que agora vocês escrevam em poucas palavras a oração de vocês. Pode ser no celular, pode ser no papel, o que seja. O celular é capaz de você apagar, mas não tem problema de apagar não, sabe? Porque você pode esquecer, mas o Senhor nunca vai esquecer. Amém? Senhor Jesus, posso orar por vocês? Enquanto vocês anotam a oração? Eu vou orar em silêncio enquanto vocês anotam. Quem quiser depois pode completar a oração. Só quero falar só mais uma coisa para vocês, para toda essa conferência. Jovens, uma palavra que o Senhor falar para vocês nessa conferência pode mudar a sua vida. Uma palavra. Eu estava num lugar longe, também. Você pensa que a gente é bonzinho, né? Vocês olham para nós, esses irmãos nunca erraram. Nossa, eles nunca erraram. Ai, coitado de mim. Sou tão caído. Não, vocês acham que nós estamos aqui? É porque um dia nós provamos desse amor. Provamos desse perdão. Sabemos que o Senhor nos ama como nós somos. E Ele nunca vai desistir de nós. Ele nunca desistiu de mim. E um dia eu longe, eu ouvi a voz. Eu tenho 3 palavras que o Senhor falou comigo. A primeira foi, voltou a falar bem a palavra que ele falou lá há um tempo de novo. Volta. Volta. Volta para mim, né? Para Ele. A segunda palavra que o Senhor falou para mim foi, humilha-te. E a terceira foi, persevera. O Senhor falou, volta.
Aí quando depois ele falou, e agora, Senhor? A segunda foi, humilha-te. Eu falei, isso aí é difícil. É fácil pedir perdão? Quem pede perdão para os seus pais? É fácil? Hã? Aí ele fala, está pedindo perdão do quê? Eu falei, eu tô perdão, mãe, perdão, pai. Perdão do quê? Pedir perdão agora, confessar é mais complicado, não é não? Não foi por isso, pai. Eu menti. Alguém já mentiu? Alguém já teve pensamento impuro? Hã? Ou não? Ninguém, né? Tudo santo aqui, né? Quando humilhar, gente, é muito difícil, porque a nossa natureza, ela é orgulhosa. Olha para vocês, tão bonitinhos. Mas quem é orgulhoso aqui? Está dentro de nós. Você vê que você é orgulhoso, a hora que você vê que você errou, não vou falar não. Aí o senhor falou, humilde. Eu falei, Senhor, vai ser difícil, porque o senhor mostrou exatamente para as pessoas que eu tinha que pedir perdão. Aí foi mais complicado. O senhor, não é assim, chegar numa reunião, meu irmão, me perdoa. Não. Para esse. E era um bocado de gente, viu? Eu falei, Senhor, vai ser difícil. Sabe o que o senhor falou para mim? Eu não pequei e eu me humilhei. Eu falei, agora ficou difícil, né? Porque eu pequei. Então me humilhar é justo, não é? Eu falei, Senhor, mas mesmo assim é difícil. Sabe o que ele falou? Eu vou com você. Ele sabe que a gente não tem condição. Mas ele nos dá força. Ele nos dá graça para nós nos esvaziarmos e nós nos humilharmos. E a terceira coisa, sabe qual foi? Persevera. Sabe por quê? Porque o inimigo vai querer fazer você desistir no meio do caminho. Você se consagra, você se entrega, aí o inimigo fala, não, mas foi fake. Foi fake. Foi não. O Senhor sabe. Mas se a gente vai receber vento contrário, nós vamos falhar, como os discípulos falharam, né? O Pedro falou, eu nunca vou te negar. Você olhou para ele, Pedro, você vai só ouvir o galo 2 vezes. Você vai ver. Aí quando o galo cantou a segunda vez, ficou envergonhado. A gente vai ficar envergonhado, gente. Agora eu pergunto, o senhor abandonou Pedro? O senhor abandonou? O senhor vai abandonar vocês? Pergunta para quem está lá, o senhor vai te abandonar? Fala assim bem forte, nunca! Fala bem forte, nunca! Ele me amou até o fim. Quando eu nem estava aí para ele. Você acha que agora que eu me entreguei ele vai me abandonar? Nunca! Que tal ficar em pé e falar, Senhor, muito obrigado. Fecha os seus olhos, levanta as suas mãos e fala, Senhor, muito obrigado. Eu me entrego a Ti. Eu me rendo a Ti. Eu entrego a minha juventude a Ti. Obrigado, Senhor. O Senhor me amou. Mesmo não merecendo. O Senhor me amou até o fim. Por isso, Jesus, eu te amo. Amém. Deus abençoe.